Bom dia, hoje é dia 18 de novembro de 21, essa é a nossa penúltima aula, né? De conteúdo, é a nossa última aula. Né? A aula que vem é uma revisão da segunda área, né? E uma revisão da tarefa que eu encaminhei também, da última tarefa da disciplina, né? E a aula de hoje a gente vai falar sobre defesa da concorrência, né? E principalmente do órgão responsável por essa defesa, que era o CAD. Tá? Um pouquinho da história do CAD. Tá? O CAD ele surge lá na década de 60, tá? acho que é 62, antes do governo militar, né? Antes da ditadura militar. Foi com Jango. Oi? Foi com Jango. Foi com o Jango que surgiu, mas o CAD, na verdade, ao longo da década de 60, 70, né, e mesmo 80, né, o CAD não era um órgão exatamente muito atuante, não era um órgão muito participativo. Né? Lembrando que CAD significa Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Né? Então, ou de defesa da economia, defesa econômica, né? Mas de defesa da economia, no sentido de defender a concorrência, de defender o equilíbrio na relação entre agentes econômicos, demandantes e ofertantes, consumidores e empresas. Né? Então, o CAD, ele, nas primeiras décadas, durante ali o governo militar, e mesmo na década de 80, né, ele não tinha um papel muito ativo, né, na questão da defesa da concorrência, da defesa do equilíbrio das relações de força entre consumidores e empresas né, e produtores de bens e serviços. Né. Tem uma questão muito particular também que explica isso, que era dois órgãos que eram muito fortes, principalmente ali na década de 70, ali a segundo choque do petróleo, da inflação, e na década de 80, nós tivemos um período inflacionário muito intenso, né? Inclusive com inflações próximas, né, a 60%, 70% ao mês. Tá? Alguns caracterizam esse período ali no final da década de 80 como hiperinflação, mas tu tinha dois órgãos em função desse contexto inflacionário muito forte a partir do final da década de 70 e ao longo praticamente da década de 80 até o início dos anos 90, ali, com o surgimento do Plano Real. Né? Tinha dois órgãos muito fortes que, de certa forma, colocavam, né, o CAD num segundo plano, que era o CIP, né, que era o Conselho Interministerial de Preço, tá, que discutia preços na economia, né, que discutia a questão dos preços e principalmente de como eles se modificavam com a inflação, que era muito grande na época, na década de 80, e também a SUNAB, né? Os mais antigos se lembram, né? Dessa superintendência, né? De abastecimento. Né? A SUNAB teve um papel muito destacado durante o Plano Cruzado, né? Quando houve congelamento do preço, né? E os fiscais, né, da SUNAB, né, controlavam os preços tabelados. Né? Então, o tabelamento de preço, a intervenção muito forte do governo no sistema de preços, né, destacava o papel tanto do CIP e da SUNAB. Tá? A partir do surgimento do Plano Real, da estabilização da economia, né, do fim da chamada inflação inercial, né, que era uma inflação de indexação, de indexadores, né, e a economia buscando, através do mercado, né, estabelecer um preço, né, um sistema de preço para diversos bens e serviços, né, e uma menor intervenção do poder público, né, no controle dos preços, no tabelamento de preços. Né, o CAD começa a tomar um papel mais relevante, um papel mais destacado na economia brasileira. E, claro, a partir daí, né, ele vai ser o órgão responsável pela garantia, né, pela defesa
da concorrência, né? Ele é que vai analisar fusões, ele é que vai analisar aquisições, ele é que vai examinar né, denúncias, manifestações da sociedade quanto à formação de cartéis, né, e o quanto isso atingia, né, a economia, quanto isso prejudicava o sistema de preços, né? Então, principalmente a partir do Plano Real, né, lá em 94, e de forma ainda mais efetiva nesse século, né, o século XXI, né, o CAD ele surge como um importante órgão, né, ele é uma autarquia, né, o CAD, né, como um importante órgão do governo na defesa da concorrência, na defesa da justiça, né, do equilíbrio entre consumidores, né, e empresas, né, empresas produtoras de bens e serviços, né. Então, a partir daí, o CAD tem um papel fundamental e até hoje, né, numa economia capitalista, né, um órgão como o CAD se faz extremamente necessário, né? A palavra-chave aí é a ideia de concentração econômica, né? Essa palavra, essa expressão concentração, né, diz muita coisa num sistema capitalista, né? Diz que quando tu tem concentração econômica, tu tem distorções no mercado, tu tem falhas de mercado, né? E que podem gerar um prejuízo, né, para o bom andamento da economia, para a eficiência econômica. E esse é o papel do CAD, né, examinar o grau de concentração da economia e o quanto isso pode ser benéfico ou maléfico para a sociedade, né, para os agentes econômicos e sociais. Então, o grande papel do CAD surge justamente a partir, né, a partir da estabilização de preços lá no Plano Real, em 1994, né? E aí a defesa da concorrência se torna ainda mais importante, né? Na medida em que os preços, em uma economia com inflação baixa, eles começam a ser mais facilmente identificados se são preços justos ou se são preços abusivos. Tá? Então, isso é um pouco da história do CAD, tá? Para que vocês tenham uma ideia aí do papel do CAD, da evolução do CAD. Então, ano que vem, né, 2022, o CAD estará fazendo, não é pouca coisa, hein, pessoal? O CAD estará fazendo 60 anos. 60 anos como um órgão responsável na defesa da economia. Embora, né, essa discussão sobre a defesa da concorrência já vinha até antes da década de 60, já na década de 40, durante o Estado Novo, ali, o final do Estado Novo, né, Getúlio Vargas, né, já se falava da importância de um órgão para defender a economia. Só que a economia sempre foi muito... A economia brasileira, o capitalismo brasileiro sempre foi muito regulamentado, muito controlado, a intervenção do setor público sempre foi muito forte, né, e durante o governo Vargas, né, não foi diferente, né, um governo trabalhista, um governo que defendia, né, o controle de preços, a regulação da economia, né, houve esse adiamento, né, da criação de um órgão específico para a defesa da concorrência. E aí retardou um pouco, retardou em torno de 20 anos, mas surgiu. Então, nós temos aí um órgão que é importante, né, que faz parte, né, no contexto, né, de uma economia capitalista como o Brasil. Tá? Ao longo desse período, fusões e aquisições foram as mais variadas, né, pessoal? Tivemos aí... eu estava me lembrando, né, hoje, essa semana, para preparar a aula, né, por exemplo, as fusões de empresas aéreas, pessoal. Para os mais antigos, né, o Deraldo, né, o Luiz, né, e os mais jovens, como a Marta, como o Pablo, né, como a Aline, como a Laura, né, o Raul e o Ayatzi, né? O que nós temos? Nós temos, por exemplo, na área da aviação brasileira, né, a Varig, né? A Varig comprou a Cruzeiro,
Se lembram disso, Deraldo? Se lembram disso, Luiz? Sim, senhor. Tu tinha no Brasil, tu tinha a Panera também, que foi comprada, né? Tu tinha a VASP, né? Tu tinha a Transbrasil, né? Tu tinha uma série de empresas, né? Grandes empresas que foram aos poucos se fundindo, né? E ocorreu aquilo que é a palavra-chave no mercado, né? No mercado de fusões e aquisições, que é a chamada concentração econômica, né? Então, essa evolução, entre aspas, né, do setor aéreo gerou, por exemplo, durante muito tempo, né, no Brasil, né, uma concentração econômica muito grande no setor aéreo. Então, por exemplo, o Brasil tem aí, né, nos últimos 10, 15 anos, um domínio do mercado por duas grandes empresas aéreas. Quais são essas duas grandes empresas, pessoal? Latam e Gol. Latam e Gol, né? Sendo que a Latam também é uma fusão, tá? A Latam também é uma fusão, né? Da LAN Chile com a TAM. E a Gol também é uma fusão. A Gol comprou a Webjet, tá? Se bem me lembro, comprou a Webjet. Bom, então tu tinha, na verdade, um duopólio durante muito tempo. Tá? Aí surgiu a Azul, tá? Que é uma empresa importante, né? Que, de certa forma, ajudou a pulverizar um pouquinho esse mercado. Né? E hoje eu estava vendo, ao preparar a aula, está surgindo principalmente empresas regionais ali para o centro-oeste, né? Empresas que usam aqueles chamados aviões turbo-hélice, né? Que vão surgir, que estão para ser criadas nesse ano, tá? Em 2021 e 2022, tem uma empresa que vai fazer transporte de passageiros, que tem uma tradição muito grande no transporte de rodoviário, que é a Itapemirim. Todo mundo já ouviu falar da Itapemirim? Sim, Quem senhor. não viajou para Santa Catarina, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, de Itapemirim, né? Quantas e quantas vezes eu, na minha adolescência, né, na minha juventude, viajei de Itapemirim para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Fala, Luiz. A Ouro e Prata também está entrando no mercado. Também está entrando no mercado de transporte. E tem mais uma, com o e-commerce, né? O e-commerce, a Mercado Livre, né? Ela não exatamente vai abrir uma empresa, né? Ela fez uma parceria com uma empresa já existente de transporte aéreo de carga, né? E fretou 2 aviões, ou fez um contrato de exclusividade de 2 aviões grandes, Boeings, para o transporte de mercadorias, né? Hoje o e-commerce, depois da pandemia, cresceu absurdamente. Então, tu tem aí uma concentração de mercado, uma concentração econômica muito grande no setor aéreo, tá? E em outros setores que a gente já comentou aí, dos mais variados aí, que eu vou mandar para vocês, né, depois da aula, alguns links, né, que eu pesquisei na internet, né, sobre fusões e aquisições, tanto no Brasil quanto no mundo, né, para mostrar para vocês o tamanho, né, das fusões, das aquisições. São leituras simples, são leituras fáceis, né, de sites, do Terra, do UOL, né, de outros sites importantes, que eu pesquisei sobre aquisições e fusões no Brasil e no mundo nos últimos 10, 20, 30 anos. Ok? Fala, Luiz. Só esperamos que essas fusões elas não venham a trazer tanta benevolência como a Varg proporcionou aos seus colaboradores, que levou a empresa à falência. Foi uma empresa que, mesmo depois de deixar de operar, nos 5 anos seguidos, ainda foi apontado pelas pessoas pesquisadas como sendo a empresa aérea mais conceituada, mas veio a declinar em razão da benevolência de fundos de pensões, enfim, todas as garantias que deram para os seus colaboradores
e uma má administração. Era isso. É isso aí, concordo contigo. Ou seja, o que tu tem? Tu tem uma... a fusão, ela tem que... por isso que é importante o papel do CAD, né? A fusão, a aquisição, ela tem que ser vista através de um órgão que busca garantir, né, que essas fusões, que essas aquisições não gerem prejuízo, né, na relação entre consumidores e empresas, né, e ofertantes de bens e serviços. Lembrando sempre que há uma diferença entre fusão e aquisição, né. A aula passada, se bem me lembro, eu falei da fusão da Perdigão e da Sadia, tá? E falei também da fusão entre a Ibéria e a British Airways, né? Bom, no caso da Sadia e da Perdigão não era fusão, eu me equivoquei, tá? No caso da Sadia e Perdigão era a aquisição, tá? A aquisição, porque a Sadia que comprou a Perdigão, né? E aí sim concentrou exageradamente o mercado, né? Se tornou uma mega empresa na área de embutidos, na área de alimentos, né? De alimentos de origem animal. E no caso da Ibéria e da British Airways, que eu falei também na aula passada, né, dessas duas grandes empresas aéreas, a Ibéria é uma empresa espanhola, né, uma empresa de aviação espanhola, e a British Airways, ali foi uma fusão, né? A fusão no sentido de gerar economias de escala, de gerar redução de custos, né? Redução de custos, principalmente operacionais, né? Garantindo a essas empresas, né, que elas tivessem eficiência, né, nas linhas nas quais elas eram predominantes. Então, a British, né, que é uma empresa inglesa, né, ficou com as linhas da Ibéria, né, naqueles voos, né, Europa, América do Norte, né, principalmente Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Europa, Ásia, né, onde a Ibéria também fazia esses itinerários, né? Então, e em contrapartida, né, aqueles voos, principalmente para a América Latina, né, México, Argentina, Brasil, Chile, Peru, Colômbia, né? Aí aquelas linhas da British foram reduzidas, muitas foram reduzidas. Em troca, a Ibéria, né, começou a prestar de forma mais intensa esse trajeto. Isso é uma fusão, ou seja, há uma reunião de forças de duas empresas no intuito de reduzir custos, de maximizar a eficiência econômica. Eu me lembro que a aula passada também eu falei da Garoto e da Nestlé, né? Na verdade, é aqui uma coisa interessante, eu fiz uma pesquisa sobre a Garoto e a Nestlé. Na verdade, a Garoto comprou a Nestlé, só que essa aquisição não foi ratificada pelo CAD. Tá? Então, o que acontece, né, no caso da Garota Nestlé? Elas ainda são empresas independentes, né? Embora a Nestlé, né, tenha lançado uma série de produtos, né, tenha reformulado a política da Garoto, né, na produção de chocolate da Garoto, né, lançamento de produtos temporários, produtos permanentes na Garoto, tudo sobre a supervisão da Nestlé, né, não houve efetivamente uma fusão, né, num único mercado, porque na época, acho que foi 2014, um pouco antes do que isso, quando houve a venda da Garoto para a Nestlé, né, tinha três grandes empresas no mercado, né, que era a Lacta, que detinha algo em torno de 1/3 do mercado, né, a Nestlé com 40% e a Garoto com um pouco mais de 20%. Né. Então, o que o CAD questionou na época é que essa aquisição ia gerar para a Nestlé 2/3 do mercado, né? O que daria uma concentração econômica exagerada para esse mercado. Então, essa questão de fusões, aquisições, né, elas são muito importantes, né, e elas devem ser analisadas, né, através de um órgão isento, né, como é o Conselho Administrativo, né, de Defesa
da economia, né? Defesa econômica, é o CAD. E é o que a gente vai ver a partir de agora através das lâminas. Quem é que pode me ajudar na leitura? Estou com a voz um pouquinho rouca hoje. Quem é que pode me ajudar na leitura aí? Hein? Vou ter que convocar alguém? Eu posso Professora... começar, senhor, mas eu vou ter que sair um pouco mais cedo para poder me ajeitar para ir para o estágio, mas eu posso começar a leitura. Enquanto começar, tá ótimo. Vamos lá. Tá. Eu já ia dizer, na sequência, quando o Pablo terminar, professor, eu posso lhe auxiliar, mas tá, eu também ótimo. façamos isso. Eu dou minha colaboração. Obrigado, então. Vamos lá. Defesa da concorrência. 3 ingredientes são necessários para a concorrência. São eles: existência de um número suficiente de empresas ou entrantes potenciais na indústria. Estas empresas não devem entrar em colusão, formar cartéis. E a empresa que alcançar posição dominante não deve abusar desta posição. Ou seja, esse primeiro aqui é muito interessante, né? Barreiras à entrada, né? Você deve evitar a todo modo barreiras à entrada, né? Porque mesmo que o mercado esteja concentrado, mesmo que o mercado esteja na mão de poucas empresas, na medida em que tu tem poucas barreiras à entrada, né, tu possibilita a participação de novos entrantes. Né? Eu falei, por exemplo, do setor financeiro, né, da regulamentação do setor financeiro, tão importante quanto o número de empresas que atuam no mercado financeiro, né, por exemplo, banco de varejo, né, é uma regulamentação que permita, né, a entrada de novos potenciais, né, potenciais empresas que vão participar desse mercado. Então, é o exemplo que eu estou falando para vocês aqui do setor aéreo, né? Que houve uma desregulamentação do setor aéreo, né, brasileiro, né, e hoje em dia tu tem... É verdade que muitas empresas entram no mercado e ficam e saem rapidamente, também é verdade que muitas empresas... que esse mercado é aberto, né, e que, por exemplo, só nesse ano e no ano que vem haverá a entrada de 3 ou 4 novas empresas que vão agitar o mercado. Isso é muito importante para o dinamismo do mercado, para a saúde, né, concorrencial desse mercado, mesmo que seja um pouco mais concentrado que os demais. Continua? Posições dominantes persistem em indústrias com elevados custos afundados, efeitos lock-in e custos de mudança, switch costs, efeitos de rede. Empresas para o que são os custos afundados? São os sink cost, né? Custos afundados, né, em inglês. Seguinte, ó, vocês imaginam o seguinte: qual é o grande problema de uma empreiteira, tá? Qual é o grande custo, tá? Muitas vezes tu tem um atraso numa obra de, por exemplo, uma rodovia, num aeroporto, né, na construção de uma ferrovia, né? Um dos principais custos dessas empresas de rodovias, por exemplo, né, é o chamado custo de mobilização. Tá? O que é o custo de mobilização? É tu levar, sei lá, 100, 200 funcionários para o canteiro de obras, tá? Instalar esses funcionários, manter esses funcionários. Né? No momento que tu faz toda essa logística, que tu faz toda essa montagem, né, para começar a operação, para começar a construção ou restauração da rodovia, né? É necessário o quê? É necessário agilidade, é necessário a produção de serviços, né? E essa produção ocorre mediante, né, o pagamento do cronograma de obra, né, do cronograma de obra por parte do setor público. O que acontece muitas vezes? Professor, por que a obra é muito cara? Por que aquela obra rodoviária tinha um preço X? Eu não vou chamar superfaturada, que não é o termo correto, tá? Mas há um aditamento do contrato, há uma adição ao valor do contrato estabelecido inicialmente. O que explica muitas vezes é o não cumprimento do cronograma financeiro. Tem outros motivos, tem imprevistos na obra, tem situações que tu não consegue prever no projeto que justificam, né, o reajuste do valor do contrato. Né? Agora,
No caso específico do não cumprimento do cronograma da obra, tu imagina o seguinte, a obra é para ser realizada em 2 ou 3 anos, tá? E aí vai ser realizada em 5, por exemplo, a BR-101, né? Principalmente aqui, Rio Grande do Sul até Santa Catarina ali. Por que demorou tanto? Aí tu tem a obra fica paralisada 2, 3 meses, porque não há liberação de verba, porque não há orçamento previsto para a realização da verba, e tu desmobiliza o pessoal, a empresa que contratou lá equipamentos, todo tipo de material asfáltico, ela deixa de utilizar aquele material, deixa de utilizar aqueles equipamentos que muitas vezes foram contratados, e a nova mobilização, a nova contratação, né, implica um custo adicional. Então, um dos motivos que explicam muitas vezes uma obra a um valor acima do valor inicial é justamente o não cumprimento no cronograma de execução da obra. Fala, Luiz. Obrigado, professor. Se eu bem entendi... Esses são chamados custos afundados, tá? Ou fala. Se eu bem entendi, o senhor disse que não gosta do termo, mas não excluiu ele. Porque superfaturamento existe, né? Ah, tá, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? E o senhor falou da BR-101, ela houve sim um aditamento, e aí o senhor, talvez com muito mais propriedade, por trabalhar num órgão executivo rodoviário, tem mais elementos do que eu. Mas ali, quando ela foi projetada, ia vir dos Estados Unidos aquela perfuratriz que romperia com a montanha ali em Morro Alto. E aí chegou um determinado momento que essa perfuratriz ela comprometeu e iria desabar. E aí os engenheiros tiveram que fazer uma implosão a fim de manter a costa, e aí fizeram um reforço, e aí houve um aditamento por conta disso. Não foi um superfaturamento. O superfaturamento teria sido antes da elaboração, da execução da obra. Que a obra, de um ponto A a B, sem nenhum tipo de dificuldade, de desapropriação, nada, num valor, digamos aí, hipoteticamente, de R$1.000, e foi para R$100.000. Não interessa para onde foi os 99, mas aí teria sido um superfaturamento. O aditamento foi por conta da perfuratriz, que ao começar a perfurar a rocha, comprometia o desabamento, porque ali, quem conhece a BR-101 em torno do Morro Alto ali, economizou 6 quilômetros em linha reta, passa por dentro daqueles 2 túneis que tem ali, e ele ia desabar. E aí os engenheiros tiveram que tirar a perfuratriz, fazer uma implosão por partes, aí reforçar o túnel para depois dar continuidade. E aí sim houve um aditamento. Obrigado. Não, é perfeito isso aí. Ou seja, muitas vezes tu tem essa questão aí de mundo, né? O que acontece em obras rodoviárias, que eu estava me lembrando agora, né? Muitas vezes tu faz lá o ensaio, tu faz um projeto lá para identificar o tipo de solo, tá? Aí tu faz um teste por amostragem e tal, e aparece um tipo de solo. Aí quando... Isso aí não é má fé da empresa, nada disso, né? E aí acontece o seguinte, aí quando vai lá para a obra mesmo, quando começa a realização da obra, tu identifica outro tipo de solo, por exemplo, a presença de rochas, né? Que é muito mais complicado, né? Tu quebrar a rocha, tu trabalhar em cima da rocha, tu tem que usar explosivos, tu tem que usar uma série de materiais, né? Que elevam o custo da obra, né? Então, esses aditamentos, né, não são superfaturamentos, né? São situações que podem ocorrer quando da execução de uma obra rodoviária, né? Hoje ainda tu tem a questão de licenças ambientais, tu tem a questão do própria, né, de solos, né,
tem os antropólogos, muitas vezes, né, exigem a análise do solo para ver se naquela região ali, eventualmente, não tem nenhum tipo de sítio arqueológico, né? Então, são questões bem importantes quando a gente examina aí a execução de uma obra, a complexidade da execução de uma obra rodoviária, né? E por que tu tem aditamento do contrato, por que tu tem uma majoração do valor do contrato. Os leigos, né? Aquelas pessoas que não têm conhecimento, justificam sempre pelo superfaturamento, pela corrupção do governo, né? O conluio, né? Entre a empresa e o setor governamental, o órgão responsável pela fiscalização do contrato. Mas, na verdade, nem sempre é isso que ocorre. Pablo, lê para nós ali efeito lock-in, né? E efeito de rede. Tá enxergando ali? Sim. Efeito lock-in é quando ocorre o custo de mudar do fornecedor. Quando o custo de mudar do fornecedor deste produto para um outro fornecedor for muito alto. O fenômeno do lock-in existe em diversas áreas, mas é muito intenso em sistemas de informação. Efeito de rede. Isso não, só aqui, só lock-in é o seguinte, então, tu imagina o seguinte, quando tu tem uma empresa, quando tu tem um setor público envolvido, né, num tipo de software, num tipo de sistema de informação, e tu tem que mudar todo esse sistema de informação, né? O custo que é essa mudança, né? Tanto operacional, né, quanto de treinamento, de adaptação da organização a esse novo sistema de TI, né, de tecnologia da informação. E efeito de rede? Efeito de rede é o resultado que a quantidade de usuários tem sobre o valor de um bem ou serviço. Em outras palavras, quando o efeito de rede está presente, o benefício de um produto ou serviço aumenta conforme o número de usuários também aumenta. Tudo bem, né? Ou seja, o efeito de rede é mais ou menos o efeito chamado de economia de escala, né? O benefício de um produto ou serviço aumenta, né, conforme o número de usuários também aumenta, né? Então, por exemplo, mal comparando assim, vou dar o exemplo da Microsoft. Na medida em que eu estou usando o navegador da Microsoft, né, ou na medida que eu estou usando o sistema operacional DOS, eu crio um efeito, e todos vocês estão usando também esse sistema operacional. No momento que eu, no meu computador, só abre o Excel, só abre o Word com a extensão tal, né? E todos vocês estão mandando para mim os trabalhos que vocês executam nessas extensões que o meu computador permite abrir, né? Eu estou criando o chamado efeito de rede. Entenderam ou não? Sim, senhor. Continua ali, empresas para maximizar lucro podem ter incentivo a entrar em colusão, ou seja, formar cartéis, comprar concorrentes de modo a reduzir a concorrência, praticar preços predatórios e excluir concorrentes. Tá. Que praticar? Bom, colusão a gente já falou bastante, formação de cartéis, tá? Comprar concorrentes, que é aquisições, né? Praticar preços predatórios, aqui é chamada política anti-dumping, né? A política dumping, né? De dumping. O que é o dumping? Né? O dumping, D-U-M-P-I-N-G, né? É tu estabelecer preços abaixo de mercado, preços muito próximo do custo de produção, com margem muito pequeno, inclusive negativo em determinados margem de lucro, né? Para impedir a entrada de novas empresas, de novos concorrentes, ou limitar o crescimento de empresas que estão atuando no mercado. Tá? Grandes empresas já fizeram isso, a própria Coca-Cola já fez isso, né? Aliás, eu estava vendo um documentário sobre a Coca, né? A Coca teve a oportunidade de comprar a Pepsi, né? Há um tempo, uns 40, 50 anos atrás, e não fez aquisição, achou melhor não adquirir. Na época se criticou muito, né, essa atitude da Coca, né?
mas hoje se viu que não é de todo, né, a própria concorrência da Pepsi, a própria disputa da Pepsi, né, na busca de uma fatia maior de mercado é bom para a Coca, né, na medida em que a Coca fica atenta, fica ligada, né, e sempre buscando melhorar o seu produto, melhorar a sua participação de mercado. Tá? Então, essas empresas, né, podem praticar preços predatórios, ou seja, podem praticar preços durante um determinado período, né, não permanentemente, abaixo do que seria o preço desejável pela empresa, ou uma margem de lucro desejável, no sentido de limitar o crescimento de outras empresas. Por exemplo, a Coca praticou isso com preços mais baixos do que normalmente ela praticava, com o intuito de inibir o crescimento da Pepsi, né? Ou ainda grandes empresas, ou empresas importantes do mercado, que quando percebem que há uma movimentação muito grande no mercado, que há a possibilidade da entrada de novos concorrentes, né? Essas grandes empresas elas já praticam preços mais baixos, inibindo, né, que projetos, que empresas que estejam dispostas a participar desse mercado se sintam atraídas para ingressar e disputar a concorrência nesse mercado. Defesa da continua para concorrência nós aí. versus regulação. Defesa da concorrência versus regulação. Ambas são respostas do governo para corrigir falhas de mercado. Diferenças: procedimentos e instrumentos. O regulador possui mais poder, decide preços, investimentos e produção e decide estrutura do mercado. Timing: regulação ocorre ex ante, DC ocorre ex post. Restrições informacionais: regulação geralmente é especializada por indústria, DC atua em todo tipo de indústria, inclusive reguladas. Defesa da concorrência, agora que eu... E isso que é importante. O CAD, por exemplo, é um órgão ex post, não é um órgão ex ante. Tá? Isso aqui se vocês forem ler lá na organização do CAD, o CAD é um órgão de defesa da concorrência, não é um órgão de regulação. No momento que o órgão é um órgão da defesa da concorrência, é um órgão ex post, tá? Ou seja, ele só vai intervir depois que houver a concentração de mercado. Enquanto não existir essa concentração de mercado, não existir essa concentração econômica, não é papel do CAD a intervenção. A decisão ou não da fusão, a decisão ou não da aquisição de uma empresa por outra. Já a regulação, né, regular mercados, né, é ex ante, né, ou seja, tu já cria norma, tu já cria regra para dificultar a concentração econômica, para dificultar a formação de grandes conglomerados. Aí sim, tu tem o ex ante, que é a regulação, típico de regulação econômica, né, que a gente já viu, e o ex post, que é a defesa da concorrência, na qual se enquadra o CAD. Continua. Outros objetivos. Defesa de pequenas empresas. Não necessariamente em contraste com maximização do bem-estar social, grandes conglomerados prejudicam concorrência. Na Comissão Europeia, o entendimento é que pequenas empresas são mais dinâmicas. Promoção da integração de mercados. Na Comissão Europeia, proibição da discriminação de preços por país. Proteção da liberdade econômica. Cláusulas entre parceiros verticais que limitam as escolhas do varejista são desenhadas para incentivá-las a exercer o maior esforço possível de vendas. Isso me parece, né, uma ideia razoável, ou seja, a Europa tem muito disso, né? Defesa de pequenas empresas, né? O pequeno comércio, por exemplo, na Europa é muito forte, né? O chamado comércio de rua na Europa, né? E o europeu tem aquele entendimento, por exemplo, no europeu, a questão do shopping center, que é muito americano e muito latino, né? Americano também, né? De concentração do comércio em grandes blocos, em grandes espaços, né? O europeu não que não tenha shopping na Europa, tem, mas a visão do europeu é o seguinte: não é uma boa estratégia de mercado, né? Porque isso limita a concorrência, dificulta, né? Dificulta a participação de pequenos comerciantes, né?
Então, o estímulo ao a pequena empresa, né, a manutenção, por isso que a gente vê muitas vezes na Europa, em cidades como Paris, Roma, Madrid, Londres, né, Sainz 1600, ou seja, tu tem restaurantes, tu tem lojas, tu tem estabelecimentos comerciais com 200, 300 anos, né, de existência. E isso é uma característica muito do capitalismo europeu, né? Muito típico deles. Né? Também a questão da não discriminação de preços para o país, né? A não diferenciação de preço de acordo com o país de origem, né? E a proteção da liberdade econômica. E não vai dar para ver todas as lâminas, tá, pessoal? Aqui, justiça e equidade, né? Lê para nós, Pablo, por favor. Outros objetivos. Justiça e equidade. Justiça. Empresas que alcançam posição de monopólio devido a PED têm direito a praticar preço de desenvolvimento. Nesse caso, se entrada é livre, lucros são dissipados por novos entrantes, entrada não é livre, ou ganhos de escala permitem apenas uma empresa ativa na indústria. Regulação deve ser imposta. Se a regulação é inativa, intervenção deve vir da agência de regulação. Equidade. Eficiência econômica favorece grandes supermercados versus mercearias. Se supermercados praticam preços predatórios, a agência reguladora deve intervir. Isso aqui é interessante. Primeiro aqui a questão do monopólio pesquisa e desenvolvimento, tá? A gente sabe que pesquisa e desenvolvimento exigem recursos, exigem investimentos em determinadas áreas, como o setor farmacêutico, setor de laboratórios, aí, né? Tu desenvolve pesquisas e muitas vezes essa pesquisa não redunda em nada, né? Redunda em um medicamento com eficácia mais baixa do que o medicamento antigo, e muitas vezes com reações adversas piores, ou seja, tu coloca milhões e milhões de dólares na lata do lixo, né? Então, uma forma de garantir que as empresas continuem tendo um incentivo a investimento, continuem tendo incentivo à pesquisa e a desenvolvimento de novos produtos, e a gente vê o caso das vacinas, a gente vê o caso de medicamentos, de fármacos, né? É justamente permitir que as empresas pratiquem preços, né, acima do custo marginal, acima do seu custo adicional, né, para ter o retorno econômico, né? E aí tu tem a lei de marcas, a lei de patentes, né, para garantir, né, esse investimento em pesquisa e desenvolvimento. E outra questão interessante, quando a gente fala em concentração econômica, é no setor de varejo. Né? Por exemplo, onde é que a gente gasta a maior parte das nossas compras? Nos grandes supermercados. Por exemplo, se a gente olhar para Porto Alegre, tá? Olha o poder econômico, olha a concentração econômica, o valor envolvido no Zafari, né? O Zafari praticamente ele detém aí, sei lá, de setor de mercados, né? De supermercados, do setor de mercearias, né? O Zafari detém de 60% a 70% do volume de negócios, né? E aí a possibilidade da prática de preços predatórios. Novamente, aí entra o papel do expost, do CAD, né, para verificar se esse tipo de comportamento está ocorrendo, né, e se estiver ocorrendo, né, agir no intuito de evitar uma concentração econômica ainda maior, né, nesse mercado. A saída, né, de grandes empresas, né, por exemplo, do Nacional, né, do Walmart, no mercado de varejo em Porto Alegre é muito ruim, pessoal. Tá? Teve uma tentativa aí se lembra do Dia, né, que era uma rede de varejo, uma rede de varejo espanhola que não entrou, não se adaptou bem ao mercado, já saiu, né? Tem algumas redes de varejo que estão tentando entrar, acho que fala, Marcelo. Oi, professor. Hoje o senhor não me chamou para ler? Não, falei Marcelo? Não, tô brincando. Não, com relação às redes de varejo, depois que o Dia fechou, teve várias que tentaram entrar no mercado, inclusive pegaram os espaços, né, que o Dia tinha criado, né, as lojas. Me lembrei da Rissul, né? Rissul, não é isso?
Não, Rissul já tinha aqui antes, professor. Sim, mas está crescendo no mercado. Ah, sim. Tem uma rede que veio, que é de Santa Catarina, muito boa, a Bistec, que é ali na Zona Norte também, que é muito boa. E com relação ao negócio do Walmart, professor, o Walmart não tinha saído daqui, aí tinha ficado só, as redes não tinham sido aqui, pelo menos nacionalmente, Big Nacional não tinha sido adquirido por uma empresa, por uma empresa daqui, alguma coisa assim. Eu não sei, o que eu sei é que o Walmart decidiu já faz alguns anos, reduzir o investimento, né? E sair do mercado. Mas há uma confusão, porque ainda tem o Walmart, né? Ainda tem Nacional. Eu realmente não entendo qual foi a política da empresa. Não sei se foi simplesmente não investir mais, ou talvez a estratégia seja de aos poucos sair do mercado, né? Mas antes eu já vou te dar a palavra, Raul. Só lembrando assim, eu já nesse mercado de varejo, né? Estava me lembrando de uma mega fusão que o CAD proibiu. Para nós aqui, a gente não tem o Pão de Açúcar, né? Mas o Pão de Açúcar, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, são fortíssimos, né? É fortíssimo o Pão de Açúcar. E houve uma tentativa de fusão entre o Pão de Açúcar e o Carrefour, tá? E após uma análise de concentração econômica, né? Essa fusão foi proibida. Fala, Raul. Não, o que o senhor falou que aqui está concentrando, né? Eu acho que está cada vez mais também a própria concorrência, né? Depois que acho que foi a fusão do Rissul com o Unidão, disparou para se consolidou como segundo maior rede, né? O Zafra e o Unidão muito na frente das outras. Eu acho que talvez no longo prazo elas vão dominar todo o mercado, né? Porque as outras não conseguem ter concorrência, né? E isso termina com o mercadinho, com aquele comércio pequeno, né? De bairro, né? Então, tu muitas vezes tu só vai comprar ali na mercearia do lado, no mercadinho do lado, se tu não tem a opção de comprar no mercado maior, né? Porque o preço quase que invariavelmente é mais baixo nas grandes redes. Fala, Luiz. O Zafari Bourbon, ele atende a uma classe A. E o Big, Carrefour e Atacadão estão abocanhando uma categoria B, C e D, vendendo atacado e varejo. E já começaram essas fusões. Sim, bem lembrado, bom comentário. Fala, Marcelo. O Zafra também tem uma rede de varejo agora também, é a Stock, que é um atacado. Até eu não tinha notado, eu fui ver outro dia, eu estava passando por e vi que tem uma placa que é do grupo Zafari. Tá, o Stock também é do grupo Zafari, né? Então eles estão, vamos dizer assim, cobrindo todos os públicos aqui, né? Estão ficando cada vez mais fortes. E o professor falou de mercadinhos, né? Que esses grandes mercados, né? O crescimento deles está acabando com os mercadinhos de bairro. Eu tenho 2 exemplos para dar ao contrário. 2 mercadinhos aqui perto de casa. Um é de uma família já relativamente tradicional aqui para meus lados, que é a Bassani. Né? O Bassani ali, ele cresceu bastante, né? O mercado ali de uns 2 anos, aliás, de uns 5 anos para cá, eles aumentaram, fizeram toda uma obra, ficou bem grande, tá bonito, e é uma família, né? Eles têm mais 2 padarias também que cresceram bem. E mais um outro mercadinho aqui perto de casa, que também parecia um casebrezinho, assim, de madeira, todo em madeira, em tabuão, assim, bem simples. E acho que faz uns 4 anos, 5, por aí também. 4 anos, acho que foi. Que fez uma obra, construiu um prédio ali, praticamente, aí deles, né, obviamente. E o térreo todo ficou só para o mercado. Aí aumentou em 6, 7 vezes o tamanho que era, né? Boa observação. São mercados que deram certo. Claro, nem todos os mercados dão certo, assim, mas 2 exemplos que deram bem certo aqui para meus lados.
Tá, então assim, ó, isso aqui é interessante, ó. Olha aqui, a participação de vocês está legal, né? O Raul, já vou te dar a palavra, Raul. O Atacadão é do Carrefour, né? Aí o Luiz falou assim, o Atacadão, o Carrefour e o Big, né? Aí a Laura, né? Complementando o que tu falaste, Marcelo, né? O Max Center também cresceu muito no ano passado para cá, inclusive abriu uma nova unidade no Leopoldina, né? E pretende, né? E era o mercadinho de bairro, bem. Houve digamos assim, com a estagnação do Walmart, né? O Zafre não conseguiu abocanhar todo o mercado, né? Tem um espaço em Porto Alegre, na região metropolitana, para crescer. Fala, Raul. O senhor, dentro disso que a gente está falando, sobre o dumping e tal, o CAD, então, ele só atua depois que se consolida essa política, porque eu vejo assim, também, já li sobre, né, o Amazon, né, na questão dos livros, como ele não cobra frete, ele deixa o preço mais barato, e eu já vi várias editoras lançando notas e tal, criticando isso, porque a editora, ela tem um custo, como é uma coisa menor, ela não consegue abater o frete, então as pessoas compram um livro na Amazon, deixam de comprar nas editoras, e isso está afetando muito o funcionamento da editora, né? Então, se isso se consolida, o CAD ele só atua depois que aconteceu, antes não. Perfeito. Um minutinho só que eu tenho que atender o interfone, 1 minuto, tá? Hein, Raul? Enquanto o professor não vem, a pergunta que eu dirijo é para ti. O CAD não age preventivamente, então? Pelo que eu entendi que o senhor falou, ele só age depois, né? Que é ex post, ex não sei o que. É só depois, só que daí para mim não faz muito sentido, né? Tu esperar dar o problema para depois. Pois é. É por isso que eu estou te perguntando. Aí não tem sentido se vai agir depois que aconteceu. Pelo meu entendimento é isso, né? Aí agora vamos ver se o senhor vai... E até fica um pouco confuso na questão das perguntas, que daí tem a questão da preventiva. E aí, então, a preventiva, ela age na questão da aglomeração, né? Então, Perfeito, tipo, Fábio. preventiva não seria antes de acontecer esse ação de mercado? Eu entendi que esse daí, a preventiva, é uma regulação, né? O CAD, ele não regula, ele só Isso. tenta fazer o mercado funcionar em concorrência, né? Uma coisa assim que eu entendi. É isso aí, pessoal. Realmente. Não, assim, só para complementar, Raul, expor significa o seguinte: não é que está evitando. Qual é a diferença do ex ante e o ex post, tá? O ex ante é o seguinte: tu já regulamenta, já organiza, já normatiza o mercado, por exemplo. É um exemplo de regulação que eu falei ali no Banco Central. O Banco Central é um órgão normatizador, regulador. Ele já estabelece ex ante todas as regras de funcionamento do sistema financeiro, né, para entrada, para saída, para condições de participação desse mercado. O CAD não faz isso. Né? O papel do CAD é o seguinte: identificado uma prática anticoncorrencial, um cartel, né, um conluio, uma colusão, identificada a prática de dumping, né, de preços predatórios, né, identificado um processo de fusão ou aquisição, aí é exposto. Aí o CAD vai interferir, vai atuar no mercado. Entendeu a diferença? Pastor, a gente estava em debate quando o senhor atendeu o interfone na questão de prevenir. Quando o CAD ele tem a ação preventiva, não seria mais fácil ele agir antes dessa concentração tentar acontecer? Ou fica muito difícil do CAD conseguir analisar, previsir? É difícil tu imaginar como é que o mercado, a dinamicidade do mercado, né, Pablo? Como é que o mercado vai evoluir, né? Se vai evoluir para uma concentração econômica muito grande ou não, né? Eu acho que o papel do CAD é justamente a partir do que está acontecendo no mercado, de situações de mercado, interferir se ele achar necessário. Eu acho que muito mais razoável do que antecipar, né?
Deixa o mercado agir, deixa o mercado interagir. À medida em que as coisas acontecem, que tu percebe que há distorções, né? Essas distorções gerará ineficiência econômica, aí surge o papel da autarquia. Né? Fala, Luiz. Professor, dentro desse contexto, preto no branco, tá? O Ricardo, ele é dono de um grande empreendimento econômico. O Osório é dono de um outro empreendimento, também grande. E é muito difícil se Ricardo e Osório façam uma unificação sem que a imprensa esteja alerta para dizer: olha, o empreendimento Ricardo, com 3 trilhões de reais, mais o Osório, com mais 3 trilhões, irão fundir-se tomando uma fatia do mercado gaúcho. Muito difícil de não ser veiculado isso. A pergunta que eu lhe faço, preto no branco, e o que o Pablo, com muita sabedoria, colocou para o senhor ali, e eu reitero: não é mais racional do CAD agir preventivamente, não é da esfera do CAD agir preventivamente nesse momento em que tomou notícia de que o Ricardo e o Osório estão fundindo neste empreendimento econômico, do que depois que a fusão já se deu? Bom, tu está falando, por exemplo, do empreendimento, seria uma joint venture, né? Por exemplo, o Ricardo e o Osório decidem fazer uma empresa, criar uma empresa para explorar um determinado serviço durante um determinado período. Vamos supor que seja uma joint venture. Okay? Abrimos o leque, professor, para não ficarmos muito restritos, até por conta de que essa aí não foi uma dúvida só minha. Os colegas também, enquanto o senhor foi atender lá o interfone, também tivemos a mesma dúvida e estávamos debatendo enquanto o senhor se afastou. Pode ser qualquer uma. A exemplo do que nós estamos falando aqui, a rede Bourbon Zafari, Carrefour Big, Atacadão, qualquer uma. Vamos imaginar que o senhor está no lado oposto ao Osório, e o Osório, num determinado momento, sentamos numa mesa de negociação, vamos firmar uma fusão. Não interessa aí o objeto de comércio, aí, o objeto econômico não interessa. Mas vamos imaginar que é uma fatia do mercado. Tá, e aí, qual é a questão, então? A questão é, o CAD não tem que agir preventivamente na medida em que foi veiculado de que vai haver essa fusão? Não é papel do CAD agir preventivamente? É sim ou é não? Eu, na minha opinião, não. Tá? Eu acho que aqui tem um detalhe interessante. Eu vou dar um exemplo da Perdigão e da Sadia. Tá? Dentro... a Perdigão, a Sadia, né, propôs a compra da aquisição da Perdigão. Tá? Aí sim, se tu chama isso de preventivo, o que aconteceu? No momento que foi noticiado que a Sadia ia comprar a Perdigão, tá, isso teve que passar pelo CAD. Tá? Assim, no momento que a Nestlé foi noticiado que queria comprar a Garoto, teve que passar pelo CAD. Né? No momento que houve a proposta de fusão do Carrefour com o Pão de Açúcar, teve que passar pelo CAD, teve que passar pelo crivo do CAD. O que eu acho sobre essa questão de fusões, de aquisições? O que eu sou contra por exemplo, no caso de uma fusão, tá? No caso de uma fusão, é dinheiro público. Por exemplo, os recursos da Sadia para adquirir a Perdigão foram recursos advindos do BNDES. Ou seja, o BNDES financiou a compra da Sadia, da Perdigão pela Sadia. Aí eu acho errado. Aí não tem sentido uma empresa que quer concentrar o mercado, que quer expandir a sua participação no mercado, pedir dinheiro público, dinheiro nosso, né, para realizar essa operação. Aí eu sou contrário. Agora,
nem sempre, pessoal, uma fusão significa ruim, uma situação ruim para o consumidor. Né? Muitas vezes a fusão ela é gerada com o objetivo de reduzir custos operacionais, racionalizar processos, racionalizar processo de produção, de prestação de serviço e, consequentemente, beneficiar o consumidor através da redução do preço do serviço, né? No caso, serviços aéreos, serviços de transporte, dos mais variados. Então, assim, o papel do CAD, e está aí, está escrito isso, se um dia vocês fizerem concurso público, estudarem, né, e muitos concursos colocam no conteúdo programático o papel do CAD, né? O papel do CAD não é esse, né? De regular, de dizer, não, tal e tal situação não pode ocorrer, não. Ele analisa, né? Analisa essa fusão, analisa essa aquisição, né, e o impacto que vai ter sobre a economia e sobre aquele mercado específico. Então, é muito mais uma análise, uma decisão, um comportamento exposto, né, do que um comportamento ex ante. Fala disso. Eu concordo com o senhor no que diz respeito à verba pública, mas aí não é só o CAD, né? Aí nós vamos ter o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, que vai estar fiscalizando esse recurso público. O que eu me referi... mas no caso da Sadia, a Sadia comprou a Perdigão usando recurso do BNDES. Sim. Eu até acho, indo ao encontro do que o senhor está falando, que alguns grandes empreendimentos que se formaram... Ou seja, pagando com juros subsidiado por nós. É errado isso? Exato. Não, aí concordo com o senhor plenamente. Quanto a isso, é que eu queria deixar bem claro a questão onde o Ricardo está com uma verba privada, com recurso privado, o Osório com recurso privado. Se o CAD, tendo notícia de que vai haver uma fusão ou uma aquisição aonde 50%, 60% do mercado vai ficar na mão desses dois aí, desse grupo. Se o CAD não tem que agir preventivamente, o CAD tomando notícia disso, sendo veiculado pelos canais de comunicação. No que diz respeito a recurso público, tranquilo, concordo em tudo que o senhor falou. Agora, quando se fala em recurso privado, recurso próprio, empresas próprias, privadas, eu sou contra. Eu acho que não deve intervir. Quer que eu te diga? Acho que não. No momento que tu começa a intervir em decisões privadas, aí tu tá gerando um processo complicado, né? Tu tá alterando as decisões de investimentos, né? Tu tá mexendo muito nas relações de mercado. E isso gera incertezas, isso gera insegurança, né? Jurídica, gera um ambiente ruim, né, de negócios. Eu sou contra. Eu, particularmente... aí é o que eu digo. Se afetar a concorrência, né, se for comprovado que isso vai gerar uma concentração econômica exagerada no mercado, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aí a análise dos técnicos do CAD, né? Na maior parte das vezes não impedindo a fusão ou a aquisição, mas sim, como se lembra o exemplo que eu dei da Colinos e da Colgate, né? A Colinos era uma empresa extremamente antiga, né? Uma empresa que ingressou no mercado brasileiro, uma empresa americana que ingressou no mercado brasileiro como importadora, depois começou a produzir produtos cosméticos, né? Tinha uma grande participação no mercado, e o que fez o CAD quando a Colinos foi adquirida pela Colgate, né? Ela não impediu a aquisição, né? Mas estabeleceu regras, estabeleceu condições, por exemplo, o fim da marca Colinos, o surgimento de uma marca... Claro que a Colgate espertamente criou a Sorriso, né? Isso foi, se bem me lembro, pela minha pesquisa, foi 1997 isso, tá? Final da década passada, final do século passado, tá? E né, criou algumas formas de dificultar, né, que essa aquisição
gerasse uma concentração econômica excessiva. Fala, Luiz. Entendi. Professor, em relação à sua negativa, é a posição do Ricardo, economista, doutor em economia, ou é uma posição do CAD? Não, é minha posição. Isso é a minha posição. Tá? O CAD ele tem autonomia, ele é um órgão formado por diversos técnicos, né, com participação, com visões das mais diversas possíveis. Né? Isso é a minha visão. Por quê? Porque eu não vejo nem sempre, né, a fusão como algo ruim. Tá? Eu não parto da premissa que a fusão é ruim. Tá? Ela pode ser ruim? Pode. Em algumas vezes, ou várias vezes, ela é ruim, é verdade, mas ela também pode gerar benefícios. Tá? Então, eu não posso impedir uma coisa que eu não sei o resultado futuro, se ele vai ser bom ou ruim para a economia, para os agentes econômicos. Entendeu, Luiz? Agora, eu sou contra que essa fusão seja feita com recursos públicos. Perfeitamente, eu entendi, mas ainda eu fico no limbo. O CAD, então, pode agir preventivamente? Não pode. Eu falei que não pode. Ele não pode regular. O senhor disse que ele pode posição. Ele não pode regular, mas ele pode analisar se essa fusão ela é viável ou não. Ela vai ser aceita. O que a gente falou aqui na aula? Eu dei N exemplos, eu dei do Carrefour e do Pão de Açúcar, eu dei da Garoto e da Nestlé, eu falei da Perdigão e da Sadia, eu falei da Colgate, da Colinos, tem N exemplos, né, onde, né, essas fusões ou aquisições foram analisadas, aprovadas ou não pelo CAD. Tá? Por exemplo, da Garoto, que não foi aprovado pelo CAD. Tá? Então, mas isso aí não é ex antes. É aí que vocês estão confundidos. Isso aí não é ex antes. Isso não é regular o mercado, isso não é controlar o mercado, isso não é dizer o que pode ou não pode. Tá? Isso aí é expulso. O mercado teve a sua dinâmica, teve as suas relações, teve as suas concentrações e a partir daí, exposto, o CAD vai dizer, olha, a partir da nossa análise, essa fusão ou essa aquisição, ela é possível ou não é possível. Fala, Luiz. Eu quase que entendi, professor. Regular, sim. Não, sim para dizer não. Regular, não. Quer dizer... Não, o CAD não regula nada. Isso, o CAD, por exemplo, ele não tem esse papel, por exemplo, de regular preços de combustíveis, de postos de combustível. Ele vê se o cartel está sendo prejudicial, é ex-post, não é ex antes. Perfeitamente. Regular, não, mas censurar, sim. É nesse Oi? sentido. Vamos de novo. Regular, não, mas... Regular, não, mas censurar, sim. Mas evitar uma concentração, sim, claro, evidente, mas isso é exposto. Professor querido, as terminologias são diferentes. É nesse sentido que eu quero deixar bem claro, porque, de repente, essa palavrinha mágica pode mudar todo sentido. E aí eu não quero tirar 10, eu quero aprender. Regular é uma coisa. E agir de forma preventiva, a dizer, não haverá fusão, não haverá aquisição. Isso é um ato do CAD. Não parar. Preventivamente, não parar, não executará. Agora, regular é outra coisa. Eu não gosto dessa palavra. Tu está usando prevenção. Para mim não é prevenção, para mim é análise. Tá? Mas aí está, professor, é nesse sentido. O CAD não está prevendo nada. O CAD está analisando, né, o que essa fusão, tá, à luz da teoria econômica, da teoria da administração, o CAD vai analisar essa fusão, né, e os possíveis impactos que ela vai ter sobre a economia, sobre aquele mercado. Claro, por isso que eu quis deixar bem claro. Por isso que eu quis deixar bem claro. Essa é uma posição sua. Tanto é que o CAD pode analisar e chegar. Por isso que ele não regula, por isso que não é ex antes. Porque ele pode, olha, essa fusão vai ser bom para o mercado. Provavelmente vai gerar redução de preço.
tá? Vai gerar uma situação favorável ao consumidor. Então, ele não regulou, ele simplesmente analisou. Ele não agiu de forma preventiva. Ele fez uma análise, e a partir da análise, daquela fusão, daquela aquisição, ele estabeleceu políticas, estabeleceu medidas para garantir ou não, né? Para aprovar ou não aquela fusão ou aquisição. Essa análise não foi preventiva. Bom, tu quer usar a palavra preventiva, não vejo problema. Né? Não, professor, não é que eu queira. Eu quero dançar conforme a música. Eu quero que o senhor me diga assim, de forma clara e objetiva. É a sua posição e a posição do CAD. Quando o senhor diz, eles analisaram e viram que não havia condições e tal. Bom, isso é uma posição de quem? Do CAD? Dos técnicos olha aqui, do CAD? Vamos lá. Da Funções lei? do CAD, ó. Tá aqui, ó. Tô procurando justamente. Tá? Então, aqui, ó. Vamos lá. Vou avançar aqui, tá? Ali, tem preventivo ali, professor. É isso que eu vou mostrar para ti, nesse sentido. Por isso que por isso que eu não vou negar. Eu não gosto da palavra preventivo, mas tá lá no site do CAD. Tá? Olha aqui, ó. Vamos lá. E já avançando. Tá, o CAD a gente já falou, uma autarquia, né? Foi criado em 62, o professor já falou, né? Fiscalização, o Osório falou bem ali numa questão, né? Cabe a fiscalização, né? A fiscalização da gestão econômica. As funções do CAD, ó, que o Osório colocou aqui. Né? E a palavra preventivo está ali, né? Nas 3 funções do CAD, né? Que eu acho que é controle de fusões. Para mim, aqui, o que o Osório e o que o site fala em preventiva é uma análise, né, do impacto dessas fusões, aquisições, incorporações, né, e outros atos de concentração entre grandes empresas. Então, tu entendeu? A palavra preventiva está no rol ali da cartilha do CAD. A função repressiva, né, combater cartéis e outras condutas nocivas ao ambiente concorrencial. Eu acho que a última é educativa, se bem me lembro. Tem mais uma função aqui. Onde é que tá? São 3, né? Vê aqui. Tá, isso aqui a gente já falou, tal. Acho que tem mais uma função. É educativa, disseminar a cultura da concorrência, tá? Tá bem. A palavra preventiva ela é bem usada por ti, Osório, tá? Respondido, Osório? Professor, agradeço. Eu não quero de forma alguma contestar o senhor por simplesmente contestar. Como eu lhe disse na aula anterior, eu lhe perguntei, professor, a cartilha do CAD já está lá? O senhor disse, já botei lá. Eu estudei a cartilha, por isso que eu estava insistindo com o senhor. Não tem problema. Eu também tinha a palavra preventivo, tá, né? Mas é que o ex-post, o ex-ante é um pouquinho diferente, né? Do preventivo ou não preventivo, né? O preventivo parece que é ex-ante, mas não necessariamente é ex-ante. Né? Tu não impede das empresas crescerem, das empresas se organizarem, né? O que vai fazer, né? Ou seja, tu não regula o crescimento das empresas, tu não faz nada disso. O que faz o CAD no momento que elas decidem a fusão, a aquisição, a incorporação, né? O CAD vai fazer uma análise. Na cartilha do CAD ali está como preventivo, tá? Eu entendi, peço licença para o Deraldo, só para complementar o meu raciocínio, usando as suas palavras, lá no início da nossa disciplina. Nós podemos até não concordar com a colocação adversa, nós temos que respeitar. Agora, nós temos que apresentar elementos convincentes daquilo que nós estamos defendendo. Perfeito. Foi o que eu quis fazer. Obrigado, professor. Não, imagina. Tá, obrigado, Pablo, aí pela atuação. O Deraldo quer falar? Quer falar, Deraldo? Professor, de forma... Eu fiquei com alguma dúvida. Um fato, tá? A empresa A vai fazer uma fusão com a empresa B.
o CAD vai analisar. Mas eu pergunto, se ele não tem elementos, não tem, digamos assim, condições de impedir ou aprovar essa fusão, qual é a função do CAD, afinal de contas? Não, mas quem falou que ele não tem condições, eu não falo, a gente não deu exemplo, por exemplo, ele não impediu a fusão melhor dizendo, a aquisição da Garoto pela Nestlé. Sim, eu entendi esse exemplo. É que logo em seguida foi falado que o CAD só informa, então ele tem função, ele age. Claro, ele age, ele impede, ele limita. Regula. A gente falou da Colinos, né? Houve a compra da Colinos pela Colgate, houve. Só que a Colgate conseguiu usar a marca Colinos, que era tão forte, principalmente no meio mais popular. Não, o Catgut não, aqui tu não pode mais usar. O que fez a Colgate desesperadamente criou uma nova marca. Sim. Inclusive muito semelhante, com um layout muito parecido com a Colinos e também destinada ao público, né, B, C e D, não ao público A, no intuito de manter aquele público. Então, assim, o CAD tem poder. O que eu estou falando é simplesmente cartéis, por exemplo, uma série de ações para impedir a formação de cartéis, de conluios, penalizações, né? Se vocês entrarem no site vale a pena entrar no site do CAD, né? Tem uma série de relatórios, de inquéritos, né? De processos que são discutidos, né? Principalmente na questão dos cartéis, né? Então, não, evidentemente que o CAD tem um papel importante, porque a única diferença, talvez seja uma questão de semântica, o ex ante é o seguinte: o CAD não impede as empresas se crescerem, se expandirem, proporem fusões, proporem aquisições, né? Proporem incorporar, discutirem incorporações. Regular é isso, é dizer, é proibido fusão, é proibido aquisição, está impedido as incorporações. Isso é regular, isso é ex ante, tá? Ex post é dizer o seguinte: eu não impeço nada disso, só que eu vou analisar à luz da teoria econômica, à luz da concorrência, se é vantajoso ou não para o mercado, para a sociedade, para os agentes econômicos e sociais. E a partir daí vou tomar uma decisão. Baseado o quê? No quanto que isso vai gerar de vantagens para o consumidor, o quanto isso vai gerar em concentração econômica, né? Se a fusão ela é benéfica ou não, né? Como eu falei para vocês, nem sempre uma fusão pode ser ruim, né? Pode gerar benefícios para o mercado, para o consumidor. Então, é esse o papel do CAD. Está respondido. Então, a questão para mim, a palavra regular, ela está diretamente ligada à ação do CAD liberar ou não uma fusão. Para mim, regular significa isso. Não, regular é estabelecer regras. O CAD não. Bom, aí a gente vai entrar numa discussão longa, né? O que é regular? Né? Regular é dizer o seguinte: olha. Por exemplo, o Banco Central regula, normatiza, o Banco Central estabelece, as empresas vão ter que fazer isso, só podem atuar no mercado fazendo isso é regular. Né? Para entrar no mercado, né, para entrar numa licitação, a empresa tem que ter um capital subscrito de tanto, isso é regular. Ou seja, antes da empresa de fazer qualquer coisa, a empresa tem que atender determinadas condições. Para mim, isso é regular. Tá? Regular o mercado. Agora, o que o CAD faz? O CAD não regula. O CAD analisa, né, o impacto daquela decisão, daquele acordo, daquela incorporação, né, na economia, sobre os agentes econômicos. E toma a sua decisão. Se tu acha isso regular, não tem problema, Geraldo. Mas regular, para mim, é um pouquinho diferente disso. Ok, obrigado. Nada, Deraldo. Raul, fala. Não, a minha dúvida já foi sanada nessa última intervenção. Foi mesmo? Sim, era nessa questão aí que ficou
o CAD, então, ele vai ter a fusão ali, eles vão, vamos se fundir, daí o CAD vai analisar, ele não vai impedir de ter, né? Mas depois ele analisa, vocês vão se fundir, mas tal e tal coisa não vai poder ser feita, porque senão vai haver uma discrepância no mercado e tal, né? Ou seja, o CAD ele não faz uma pré-análise, ele não faz um pré-julgamento, não pode fusão, não pode incorporação, não pode, ou seja, ele não estabelece uma lei lá, um regulamento, uma norma dizendo que não pode. Ele só diz o seguinte, olha, é permitido fusões, é permitido incorporações, é permitido aquisições. Porém, vai passar pelo crivo do CAD. O CAD vai, à luz da teoria econômica, à luz da análise do mercado, vai dizer se aquela fusão, se aquela incorporação, se aquela aquisição, ela é aquela joint venture, por exemplo, né? Ela vai gerar resultados positivos para a sociedade, né? Ou pelo menos não vai gerar prejuízo. A partir daí, o CAD estabelece a possibilidade ou não, né, de ocorrer a fusão, a incorporação, a aquisição, e mais do que isso, e as condições para que isso e se aprovado, com condições ou sem condições, né, com limitações ou sem limitações. Para mim é exposto, mas tudo bem, o respeito à posição de vocês. Então, tipo, só uma coisinha, então assim, né, tipo, o CAD ele não vem dizer assim, para poder se fundir, não pode ter ultrapassar 60% do mercado. Exatamente. Não, ele vai deixar... Boa, me ajudou, Raul. Ele não estabelece, não pode ter acima de 60% do mercado. Não tem nada disso, ele não tá dizendo isso. Ele diz, olha, vamos analisar, tá, à luz da teoria econômica. Fala, Luiz. Professor, eu estava quase amarrando o nó, o Raul, o Deraldo, e o senhor conseguiram dar o nó assim para não desamarrar o mesmo na aula de hoje, não. Assim, na medida em que o CAD analisa e verifica qual é o impacto na economia e determina, olha, empresa X, tu vai poder atuar desde que obedecido tais e tais e tais procedimentos. Isso é uma regulação. Com toda clareza, isso é regulação. Ele está dizendo, diante do que estabelece as normas de conduta do CAD, só poderá fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma e dessa forma. Não pode fazer de forma diferente disso. Isso é uma regulação. Mas ele não está falando isso. O CAD não faz isso. O CAD analisa. O CAD não diz que pode fazer Não, mas isso aí quem falou foi o senhor. Foi o senhor e o Raul. Não foi o CAD. Falou o senhor. Mas isso é depois, né? Ele não impede de ter a fusão, pelo que eu entendi. Tipo assim, 60% do mercado. Aí depois que teve a fusão, eles vão dizer, isso daí vai causar um benefício porque vai diminuir o custo. Aí beleza, agora se for causar um prejuízo, aí o CAD vai dizer, não vai poder ocorrer porque está causando um prejuízo ao mercado, mas não é antes de acontecer a fusão. Perfeito. Aí o professor disse, é isso aí mesmo, é um bom exemplo. E aí eu estou entrando e dizendo, isso é regulação. Mas depois? Não, tudo bem. Seja preventivo, seja posteriori, isso é regulação. Seja preventivamente, seja posteriori. É regulação. Bom, tudo bem. Se tu considera isso regular, né? Para mim, regular é normatizar, é estabelecer condições antes, regras antes. Eu acho que o exemplo do Raul foi muito elucidativo, ou seja, para mim, regular é dizer o seguinte, olha, não pode nenhum tipo de fusão que determine uma participação de uma única empresa com mais de 60% no mercado. Para mim, isso é regular. O CAD não faz isso. Vamos supor que só a fusão lá do Carrefour com o Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro e São Paulo, sei lá, dava 80%, 90%. Ele não disse que não pode. Não, ele até negou a fusão, impediu a fusão do Carrefour e do Pão de Açúcar. Mas ele analisou. À luz da teoria econômica, ele fez, olha, vamos analisar, vamos ver o impacto, vamos ver as consequências disso. E chegou à conclusão que não era benéfico para a sociedade.
Para mim isso não é regular, mas se tu entende isso como regular... Ele impediu, né? Ele não pôs pré-estabeleceu nenhuma regra, né? Ele só impediu depois porque ele analisou que era prejudicial ao mercado. Exatamente. Né? É isso Exatamente que eu entendi, isso. né? Mas tudo bem, né? Tá? Fala, Osório, a palavra é de vocês. Eu dou total liberdade para vocês falarem. Professor, eu não quero monopolizar, que os colegas devem também estar querendo participar, mas eu acolho, mas não concordo. Desculpa. Não, tem problema. Isso mas essa discussão, até vou pesquisar ali exatamente ali no site e vou botar o link para vocês ainda hoje. Hoje ainda talvez não, mas amanhã sobre essa questão aí do ex ante ex post, tá? E o que é regulação? Qual o conceito de regular, tá? Acho que essa discussão é interessante. Pode ser? Sim. Tá, então vamos fazer o seguinte, que realmente hoje, claro, a gente começou mais tarde, vamos fazer o seguinte, a semana que vem vamos fazer uma aula um pouquinho mais extensa, proponho até começar um pouco antes a aula, né, 7h40, por exemplo, a gente podia começar, tá? E aí, inclusive, revisando aquela lista de exercícios que falta, né? Porque, olha aqui, ó, eu tô olhando aqui para as lâminas, tá? Tem muita lâmina aqui. Então, basicamente, o seguinte, o que a gente vai ver a aula que vem? Né? O que é considerada infração à ordem econômica? Né? O que é considerada situações que lesam, que prejudicam a concorrência econômica? Tá? E aqui, ó, nessa lâmina, ó, que tipo de conduta pode caracterizar infração à ordem econômica? Né? Na medida que tenham por objeto ou possam produzir efeitos anticoncorrenciais. Isso aqui é lei, tá? Lei de 2011, tá? Artigo 36. E aqui tá tudo isso que a gente vai ver a aula que vem. Ó, né? Eu já oriento vocês a fazerem essa leitura prévia, para a gente ter uma discussão até mais profunda aqui dessa lei, ó, a lei 12.529 você lembra que eu falei da lei da concorrência? Ó, a lei 12.529 no seu artigo 36, que fala sobre a ordem econômica, tá? E aí, aula que vem, a gente vai discutir essas condutas anticoncorrenciais, né? O cartel em licitações, né? Muito importante, né? Os preços predatórios, né? A fixação de preço de revenda, acordo de exclusividade, né? Tudo isso são práticas anticoncorrenciais, venda casada, né? Abuso da posição dominante, recusa de contratar, né? Criar dificuldades. Ou seja, tudo isso, né? São condutas que cabe ao CAD, né? O CAD não impede a formação do cartel, tá? Mas o CAD vai analisar se esse cartel ele está gerando algum tipo de prejuízo, né, para o mercado. O CAD não impede que empresas definam o seu preço, né, que reduzam o seu preço, mas o CAD pode analisar se esses preços que estão sendo praticados são preços predatórios e isso implica numa política explícita de limitação da competição, de redução da competição no mercado. Né? O CAD não impede a venda casada, não impede acordo de exclusividade, mas vai analisar se esses acordos de exclusividade, se essa venda casada vai gerar algum tipo ou não de prejuízo para o bom funcionamento do mercado. Então, nós temos aqui uma série de lâminas, tá? Que vocês já podem ler, que já está à disposição lá no Moodle. Eu não vou dar mais nenhuma tarefa, né, para a semana que vem, ou seja, vocês têm aquela pequena tarefa que eu mandei semana passada, e mais essa leitura, e a aula que vem da gente faz essa revisão final aí do papel do CAD, né, discute mais um pouquinho o que é regulamentação ou não, dá uma olhada nessa lei aí, quem puder, novamente, aqui, ó, a lei, ó, anotem aí, ó, tá, lei aqui, lei 12.529/11, no seu artigo 36, que fala das práticas anticoncorrenciais, né? E aí a gente finaliza essa parte de concorrência, né? De ações anticoncorrenciais. Tudo bem?
A Laura está perguntando, a tarefa continua para o dia 21? Continua, Laura. Né? Dei bastante tempo para vocês fazerem. Tá? Alguma questão? Fala, Luiz. Obrigado, professor. Parte da minha pergunta a Laura já fez e nós ficamos com Eu fiquei com aquela questão que nós abrimos a aula do verdadeiro e falso ali e eu lhe pergunto... Nós vamos corrigir semana que vem. Mas não é dia 21 que nós temos que postar dia cai dia 20, tá bom, eu altero, se é essa a questão. O tempo então, tá bem. Dia 21 é domingo, tá bom, eu altero. Isso. Eu amplio um pouquinho o prazo. Por favor, então, professor. Não, sem problema, amplio o prazo para vocês, tá? Para que a gente possa ter uma discussão. Ou ainda, né? Eu já tenho o gabarito pronto, mas não acho legal dar o gabarito sem discutir as questões. Não, eu altero o prazo, amplio o prazo, tá bom? Perfeito. Eu não quero, não gosto de ser tão enfático, mas eu vou lhe fazer uma pergunta que talvez não seja do melhor momento para se comentar. O senhor tinha ficado de nos dar aquele gabarito da primeira prova. Mas eu olhei. Foi bom ter perguntado. No Moodle tem o gabarito da primeira prova. Não, detalhado não. O senhor ficou de dar um gabarito detalhado, não, senhor. Não, porque eu fui olhar no Moodle. Quando vocês falaram isso, eu fui olhar lá no Moodle e estava o gabarito. O gabarito está aqui. Pode ser que um ou outro colega faça a intervenção como foi feito na aula seguinte à prova. Não, já está lá, o professor já colocou. Não, o que está lá foi o gabarito que nós corrigimos em aula, que houve toda aquele... Eu achei que estava, eu abri o Moodle, vou dar uma conferida, falaram isso, tá? E aí eu, vou alterar aqui, vou... Mas daí eu olhei, o gabarito está aqui, mas vou ver isso aí, tá? Essa questão, vou ver. Tinha outras questões, mas eu vou deixar para a próxima aula para não tomar mais seu tempo. Obrigado, professor. Nada, imagina. Tá tudo bem, então, pessoal? Então tá, agradeço a atenção de vocês, tá? A aula que vem vai ser um pouquinho mais longa, vai ser a última aula, tá? E aí a gente consegue terminar essa parte aí, que é cumprida, que é a parte de regulação e do CAD, né? E corrigir a última tarefa. Agradeço a atenção de vocês, desculpe, né, pelos problemas do computador, problemas de informática que geraram aí um atraso na aula, mas não foi de forma proposital, foi em função aí da TI, da tecnologia, da disponibilidade da tecnologia do professor. Novamente, muito obrigado e um ótimo final de semana para todos. Obrigado, bom dia igualmente.